Olá, pensadores! Como é que vocês estão? Você já parou para pensar como seria um mundo sem as grandes invenções dos grandes gênios que revolucionaram o mundo? Venha conferir os 10 maiores gênios que revolucionaram o mundo. O mundo no passado foi repleto por grandes gênios, nas quais presentearam o mundo com grandes descobertas e invenções que facilitaram o modo de viver da humanidade, e com isso marcaram a história no mundo. Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, foi um polímata nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. As suas contribuições para o desenvolvimento humano fazem parte de uma série de fatores. Podemos destacar a influência de maior validade e as suas grandiosas ideias no Renascimento, movimento cultural que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, que teve no seu auge as teorias de Da Vinci, onde ele pregava que o homem deveria ser o centro de todas as coisas e não Deus, quebrando a força da mentalidade ensinada pela Igreja Católica, que pregava que tudo deveria ser porque Deus queria que fosse daquela forma. Um exemplo disso é que se alguém ficasse doente ou estivesse em crise econômica, era porque Deus o queria e não deveria tomar medidas de prevenção. Da Vinci também deixou um arrojado desenho de um triciclo, o que mais tarde traria a ideia do automóvel, além de outras várias obras e pensamentos valiosos para o planeta. Leonardo da Vinci é considerado por vários o maior gênio da história, devido à sua multiplicidade de talentos para ciências e artes, sua engenhosidade e criatividade, além de suas obras polêmicas. No estudo realizado em 1926, seu QI foi estimado em cerca de 180. Da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 em Anciano, República de Florença, atual Itália, e faleceu em 2 de maio de 1519 em Amboise, atual França. Vivendo assim 67 anos. Thomas Newcomen. Mecânico e ferreiro inglês, Thomas Newcomen é o inventor da máquina a vapor. Seu feito, que data de 1698, revolucionou o sistema fabril, maximizando o sistema de produção no início da Revolução Industrial e mais adiante o sistema logístico rodoferroviário e dos primeiros ônibus a vapor. Sua criação tem um papel dos mais importantes na Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra. Thomas Newcomen nasceu em Dartmouth, no Reino Unido, em 24 de fevereiro de 1664 e faleceu em 5 de agosto de 1729. Vivendo então os 65 anos. Não se sabe muito sobre a vida de Newcomen. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um jornalista, editor, autor, filantropo, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata, inventor e enxadrista estadunidense. Foi um dos líderes da Revolução Americana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade. Embora o conhecimento sobre a existência da energia elétrica já existisse há 7 séculos anterior a Benjamin Franklin, mas foi ele quem a desenvolveu para o benefício da humanidade. Após vários experimentos e estudos, o político e jornalista americano desenvolveu o famoso para-raios, que teoricamente é a compilação do que é a funcionalidade de energia e o quão importante ela seria. Os primeiros sinais sobre o conceito de energia foi descoberto pelo filósofo Tales de Mileto, que, ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídas pelo próprio âmbar. Benjamin Franklin nasceu em 17 de janeiro de 1706 Boston, Baía de Massachusetts, e faleceu em 17 de abril de 1790 Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Vivendo assim 84 anos. Nicolas Joseph. Nicolas Joseph Cugnot foi um inventor francês. Nascido em 25 de setembro de 1725 Vaux de Vacon e faleceu em 2 de outubro de 1804 Paris. Vivendo então os 79 anos.
Como o desenho de Leonardo da Vinci não saiu do papel, foi que veio uma outra mente ambiciosa por criatividade, assim construiu o que pode ter sido o primeiro veículo autopropulsionado do mundo, um veículo de transporte de carga de 3 rodas construído em madeira. Em 1769 o francês Nicolas Joseph Cugnot criou a carruagem movida a vapor, uma das primeiras versões do que viria a ser o automóvel. A invenção de Cugnot demorou um pouco para se popularizar, mas em 1800 já existiam ônibus a vapor circulando pelas ruas de Paris. Esses veículos, que funcionavam queimando carvão, eram pesados, barulhentos e cheiravam mal, inclusive com a expansão do transporte de trem na Inglaterra. Sendo muito utilizado, tal ônibus foi proibido, mas foi dali que mais adiante surgiu uma outra invenção, que quando conciliada a esta deu origem aos automóveis que conhecemos hoje. Nicolaus August Otto. Nicolaus August Otto foi o inventor do motor de combustão interna do ciclo de Otto, motor a gasolina. O alemão e engenheiro Nicolaus August Otto é quem usou todo o seu poder intelectual para criar o motor a combustão, facilitando a todos o sistema logístico de pessoas e bens. Sua criação foi aliada à de Nicolas Joseph, que inventou o automóvel a vapor. Com a conciliação destes dois feitos, podemos desfrutar dos carros a combustíveis que conhecemos hoje. O motor criado por Auguste a princípio era de 4 tempos. Nasceu em 10 de junho de 1832, Oberhausen na der Aidin, Alemanha, e faleceu em 26 de janeiro de 1891, Colônia, Alemanha. Nikola Tesla. Nikola Tesla nasceu em 10 de junho de 1856, em Smiljan, Império Austríaco, atualmente pertencente à Croácia, e faleceu em 7 de janeiro de 1943 em New York, Estados Unidos. Vivendo então 86 anos. Este é um nerd pouco conhecido no mundo todo, porém, é responsável por um estudo de grande valia para a humanidade, os sistemas de ondas sonoras e imagem, proferido por ele em um discurso de 1894. Também descreveu os requisitos básicos para que suas ideias fossem realizadas. O austríaco Nikola Tesla, que se tornou um cidadão americano, desenvolveu grandiosos estudos e experimentos que deixavam claro a possibilidade das existências de ondas sonoras e a possibilidade de transmissão de imagens, o que no futuro veio a dar origem a existências de rádios e televisão, no fim do século XIX e início do século XX. As patentes de Tesla e o seu trabalho teórico formam as bases dos modernos sistemas de potência elétrica em corrente alternada, AC3, incluindo os sistemas polifásicos de distribuição de energia e o motor AC, com os quais ajudou na introdução da segunda revolução industrial. A conclusão de suas amostras e experiências só foram acontecer de fato alguns anos depois. Engenheiro eletrotécnico, Tesla é considerado o homem que deu luz ao mundo, e o pai do eletromagnetismo. Santos Dumont. Alberto Santos Dumont foi um aeronauta, esportista e inventor brasileiro. Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Nascido em 20 de julho de 1873, Santos Dumont, Minas Gerais, falecendo em 23 de julho de 1932, Guarujá, São Paulo. Se você acha que todos os nerds da história da humanidade são europeus ou americanos, eis aqui uma invenção que prova ao contrário. O primeiro avião a sobrevoar a nossa atmosfera foi criado na América Latina, ou melhor, no Brasil. O sonho de voar é algo que os seres humanos sempre sonharam. Os filósofos admiravam a galáxia e sempre se inspiravam no que nela tinha. As figurinhas da mitologia grega romana na antiguidade mostram este desejo humano claro em seus desenhos, mas isso tudo só foi possível depois que Dumont inventou o primeiro aeromotor a gasolina em 1903, batizado como 14 bis. Até então era apenas comprovado que um aeróstato, ou seja, algo mais leve que o ar e aquecido, poderia voar. Alan Turing. Alan Matheson Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânico, nascido em 23 de junho de 1912, Maida Vale, Londres, Reino Unido. Falecendo em 7 de junho de 1954, Wilmslow, Reino Unido.
O inglês Alan Turing é considerado o pai do computador. Sua genialidade proporcionou um dos maiores feitos humanos da história, a criação do computador, que veio a ter impacto no advento da globalização. Inicialmente o computador era usado apenas para fazer cálculos. Posteriormente, com as criações de outros nerds/gênios, esta máquina se tornou fundamental na economia, e na produção de bens e serviços e nas comunicações. Stephen Paul Jobs. Macintosh. Brilhante e polêmico. Estas duas palavras descrevem com perfeição o gênio da informática moderna. Steve Jobs é um nerd da nova geração, embora tenha morrido aos 56 anos no dia 11 de outubro de 2011 vítima de câncer. O homem que revolucionou a tecnologia da informática não concluiu o curso de graduação na Reed College. Steve Jobs apenas assistia a algumas aulas, que achava mais interessante, apenas para ter um lugar para dormir numa república de alunos, junto com seus amigos. Foi assim que numa garagem Jobs criou os primeiros computadores pessoais já visto no mundo. Também fundou uma das maiores e mais bem-sucedida empresa de tecnologia da informática, famosa Apple. Steve Jobs viveu momentos difíceis em sua carreira. Como executivo, foi obrigado a se demitir da própria organização que ele próprio criou, e pior, quem assinou a sua demissão foi o próprio funcionário de seu que ele contratou, mas a Apple não conseguiu sobreviver sem o seu gênio. Além disso, Jobs criou uma empresa que se tornou concorrente direto da Apple. Quando voltou para o seu lugar como presidente da Apple, transformou a empresa num império, deixando os concorrentes sempre vários passos atrás em termos tecnológicos. Nasceu em 24 de fevereiro de 1955, São Francisco, Califórnia, e faleceu em Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos. Bill Gates. William Henry Gates. Este é o cara que, junto com Steve Jobs, revolucionaram o mundo das telecomunicações. Suas genialidades deram um impulso na globalização econômica e mudaram o comportamento das pessoas em suas residências e até mesmo em atividades normais do dia a dia. Assim como Steve Jobs, Bill Gates não concluiu o curso universitário na famosa Universidade de Harvard. Saiu para dar continuidade no seu projeto. Para se ter uma ideia, Gates tornou a Microsoft em uma empresa conhecida ainda quando tinha 19 anos. O atual magnata americano Bill Gates, junto com seu amigo Paul Allen, já falecido, criaram a Microsoft, maior empresa de computadores pessoais do mundo. Também possui plataforma de internet e vários outros software e serviços, inclusive serviços de rede social. Enquanto estudavam em Harvard, os jovens desenvolveram um interpretador da linguagem BASIC para um dos primeiros computadores pessoais a serem lançado nos Estados Unidos, o Altair 8800. Após um modesto sucesso na comercialização deste produto, Gates e Allen fundaram a Microsoft, uma das primeiras empresas no mundo focadas exclusivamente no mercado de programas para computadores pessoais ou PCs. Bill Gates é considerado desde 1995 o homem mais rico do mundo e também é o único de nossa lista de gênios top 10 que ainda está vivo e em plena saúde. A sua empresa é um monopólio mundial em sistemas operacionais para computadores pessoais com a versão Windows. Gates, mesmo não tendo concluído a faculdade, é referência no meio acadêmico e renomado palestrante na Universidade de Harvard. Graças às criações de Steve Jobs e Bill Gates é possível uma pessoa comum como eu que estou escrevendo este artigo editar um site / postar em um blog de qualquer lugar do mundo. É possível também controlar uma empresa ou um negócio online que seja, ou apenas conversar com amigos e se divertir online. Deixe aquele like gostoso para fortalecer e fique por dentro disso aqui, no Repensando.